Ainda em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 1. O Evangelho é de Jesus, quem escreveu foi Mateus, capítulo 1. E eu vou ler os versículos 18 até o de número 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Estes versículos 18 a 25 do 1º capítulo do Evangelho escrito por Mateus, que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que levou Mateus a registrar essas palavras, agora esteja agindo em nossa mente e em nosso coração, para nós compreendermos essa palavra e recebermos esta palavra vinda de Deus para o nosso coração. Que Ele nos atenda. Amém. Pode sentar-se. Quantas vezes você falou e ouviu nesses últimos dias: o ano passou depressa, já chegou o fim do ano, já estamos no Natal. E agora a pergunta que se faz é: você já preparou a sua programação de Natal? Você vai estar aqui, vai viajar, você vai fazer uma ceia, você vai se reunir com seus familiares, seus amigos, você não vai fazer nada. Esses são os assuntos que são mais comuns em nossa conversação desses dias. Há aqueles que perguntam: será que nós devemos celebrar festivamente o Natal? Há pessoas que têm restrições quanto a esta comemoração, alegando, por exemplo, que não se conhece o dia exato do nascimento de Jesus e que esta festa tem uma motivação mundana vinda lá dos primeiros séculos da nossa era. Não, nós os cristãos devemos celebrar, comemorar, e devemos fazer isso com a maior alegria em nosso coração. Nós devemos nos sensibilizar vendo as árvores de Natal montadas, vendo presépios representados, vendo as nossas casas e outros lugares com enfeites específicos próprios dessa ocasião. Devemos nos sensibilizar quando recebemos presentes e também quando damos presentes, mas nós devemos ter um cuidado para ouvir aquilo que o apóstolo Paulo dizia: quando eu era criança,
sentia como criança, falava como criança, mas quando eu cheguei a ser adulto, deixei as coisas de criança. Nós nos sensibilizamos com esses detalhes comemorativos deste evento, mas nós não podemos ficar presos a esses detalhes que são meramente festivos. Como adultos, nós devemos comemorar o Natal de Jesus, refletindo profundamente, mais uma vez, naquilo que ele significa para nós. A real mensagem do Natal, que é uma mensagem de boas novas, é uma boa notícia, é uma proclamação. Natal é o anúncio que Deus faz das suas obras, recordando o que Ele fez, recordando o que Ele está fazendo, recordando o que Ele fará. O Natal manifesta o poder divino, tudo aquilo que os profetas, durante séculos e séculos, anunciaram, através da sua palavra, dos seus escritos, agora estava sendo realizado, agora estava sendo cumprida aquela palavra. Quando nós temos esta concepção do Natal, da palavra de Deus, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada um registro das atividades constantes de Deus, Deus criando todas as coisas, Deus vindo ao mundo através dos profetas e de uma maneira muito especial, encarnando-se em Jesus Cristo, Deus formando uma nação, Deus levantando os reis para dirigir essa nação, Deus levantando os pastores, Deus guiando o povo pelo deserto, na terra prometida, enfrentando os seus povos inimigos, as nações adversárias, Deus permitindo o sofrimento, e o mesmo Deus trazendo libertação ao povo. Nós encontramos Deus sempre agindo. O Natal nos faz parar para refletir nessas ações de Deus, e de uma maneira muito especial, nesta atividade de Deus que vem ao nosso encontro por intermédio de Jesus Cristo. Nós paramos, nós olhamos para o alto, nós refletimos naquilo que acontece, e como que dizemos diante de Deus: ó Pai, eu estou ouvindo a Tua voz, eu estou contemplando o poder dos Teus braços poderosos. Ele nos tem enviado Jesus Cristo, como diz Paulo aos Gálatas, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por causa do pecado do homem, o ser humano ficou subjugado ao desespero, às frustrações, aos temores, às enfermidades, ao medo da morte, à própria morte. E o homem não encontrou jamais em si mesmo uma alternativa para se libertar de todas essas circunstâncias. E Deus, conhecendo a natureza humana, toma a providência que só dele poderia surgir, que é enviar o seu Filho para pagar o preço dos pecados do ser humano e salvá-lo do seu pecado. O próprio nome que o anjo deu instruções a José, que deveria ser colocado no recém-nascido, é Jesus. Essa palavra significa aquele que liberta, aquele que salva. Vem de um histórico lá do hebraico,
que significava Josué, vem para o Novo Testamento, ainda que tenha um sentido muito popular, nome muito comum nos dias de Jesus, essa palavra. Agora o anjo diz para José: precisa colocar este nome, porque este nome tem uma definição: aquele que salva. Jesus Cristo é este que veio em nome de Deus para trazer a nós a única alternativa de uma nova vida. Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. José ouviu essa mensagem. José esperou o nascimento do menino. E diz o texto sagrado: e pôs no menino o nome Jesus. Não há outra mensagem que possa substituir este nome precioso. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós sejamos salvos. É o único nome, aquele que veio para salvar o povo dos seus pecados. Falávamos que a Escritura Sagrada registra as atividades de Deus sem cessar. O nosso Deus, tendo criado os céus e a terra, não deixou que a história transcorresse a seu bel prazer. Deus continua agindo, Deus continua presente, Deus continua interferindo na história, manifestando o seu poder, a sua graça. Esta salvação que nós proclamamos com ações de graças, vem de Deus, é inteiramente divina. Há muitas pessoas que dizem crer no Evangelho, mas não creem que o Deus do Evangelho é o absoluto Senhor de todas as coisas. Olhemos para o Velho Testamento. Em quantas oportunidades aparece a palavra salvação, Salvador, aquele que salva, e sempre mostrando, absolutamente sempre, Deus presente para salvar, Deus presente para libertar, Deus presente para ajudar o seu povo. O que devemos pensar neste dia, nesta comemoração de Natal, não é aquilo que nós precisamos fazer para Deus. Quantos são aqueles que ficam pensando no desafio de uma ação que pudesse agradar a Deus e por isso receber benefícios da parte de Deus. Há aqueles que pensam em um Deus passivo, simplesmente aguardando o que o ser humano vai fazer por ele, para aprovar ou não aprovar os atos humanos, e então conceder ou não conceder a salvação, deixando a salvação como uma espécie de recompensa pelo que o ser humano possa fazer em termos de gratidão. Absolutamente, Natal não é isso. Natal é a mensagem de um Deus ativo, de um Deus presente. O anjo procurou Maria e mostrou a ela como haveria de acontecer, haveria de se realizar aquilo que os profetas anunciaram. A jovem Maria não podia entender o que seria aquilo, e ela pergunta ao seu próprio coração, e diante do anjo ela questiona: mas como é que acontecerão estas coisas?
Eu não conheço homem nenhum. E então ela ouve o anjo dizer: é impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. É como se o anjo estivesse dizendo para Maria: ah, Maria, você está pensando nos velhos termos, de uma velha forma humana. E o que eu estou dizendo para você, o que eu estou anunciando para você, é que Deus vai enviar o seu Filho, e através do Espírito Santo que descerá sobre você, a virtude do Altíssimo cobrirá a sua vida com a sua sombra. Esta mensagem você nunca tinha ouvido antes. É a mensagem que Deus está trazendo a realização das promessas anunciadas. Nós paramos nesta época de uma maneira muito particular para abrir o nosso coração e dizer a Deus: Senhor, obrigado. O Natal é a mensagem de salvação. A Bíblia nos mostra este Deus que vem a nós, o Deus que escolheu Abraão, que fez a Abraão promessas, a Isaac, a Jacó, o Deus que cumpriu estas promessas, preservou o povo judeu, apesar de todas as murmurações que o povo fazia contra ele, apesar dos seus pecados, da idolatria. Deus sustentou, Deus preservou, Deus guiou no deserto, Deus guiou na história. A mesma mensagem nós encontramos no Novo Testamento. Começa Deus falando com Zacarias e dizendo a ele que ele e a sua esposa haveriam de ter um filho. Já eram eles de uma longa idade. Mas Deus diz, através de João Batista, o precursor do Messias, todas as coisas estarão sendo esclarecidas. Jesus Cristo vem, e ele declara que estava vindo por ordem do Pai. Ele, quando está desenvolvendo o seu ministério, ele revela que ele estava ali para atender ao propósito divino. Todas as coisas ele vem criar, todas as coisas ele vem dirigir, ele vem revelar a salvação de Deus. É isso que é Natal. É isso que nós celebramos hoje. É isso que nós sabemos. Deus abrindo os céus e dando-nos o maior presente, que é Jesus, o nosso Salvador. Ainda que os profetas anunciassem isto com grande ênfase: virá o Messias, chegará o Messias, mostram o sofrimento que o Messias haveria de ter para cumprir o seu ministério, apontam até a cidade onde ele deveria nascer. Mas levantavam-se perguntas: como será isto? Quando será isto? Como é que isto se realizará? Talvez alguns pensassem: Deus já estará preparando um grande palácio, haverá de acontecer isto num grande espetáculo, haveremos de contemplar uma grande princesa, uma bela princesa grávida chegando, cercada de todo o conforto material, porque afinal haverá de nascer o Messias. Mas tudo acontece de uma maneira diferente, surpreendente. É uma jovem desconhecida, uma cidade improvável,
É um bebê tão frágil e pequeno. É uma estrebaria, é uma manjedoura, é o gado cercando aquele casal e aquela criança. São as palhas, naquilo que poderíamos dizer a mais humilde das circunstâncias. Mas era necessário que acontecesse dessa maneira. Era necessário, porque Deus queria mostrar que Ele não dependia da força humana, das condições que os homens viessem a preparar para o nascimento do seu filho. Deus não dependia das reuniões, das confabulações dos seres humanos, daqueles que lideravam, dos políticos, dos socialmente poderosos. Nós lemos numa descrição deste fato do nascimento de Jesus, que Ele veio para dispersar os orgulhosos, que alimentavam nos seus corações pensamentos soberbos, para derrubar aqueles que estavam acomodados nos seus tronos, para aqueles que na sua riqueza material julgavam que possuíam todos os poderes na terra. Posteriormente, o próprio Jesus Cristo, no desenvolvimento do seu ministério, viria a dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Tudo em Jesus Cristo foi surpreendente. Todas as coisas maravilhosas e miraculosas, tudo foi sobrenatural, desde as profecias do seu nascimento até o momento em que todas essas profecias se cumpriam. O nascimento de Jesus, quando se referiam a Ele, anos mais tarde, diziam: nunca houve um homem que tivesse falado como este homem, jamais vimos coisas semelhantes. E o que pensar então dos milagres que Ele operou? Maravilhosas obras, poderosas obras, tudo anunciava que Ele era o poderoso Filho de Deus. Ele tinha o poder sobre os céus e a terra. Ele podia fazer o vento cessar, o mar se acalmar. Ele tinha poder para expulsar os demônios. Ele tinha poder sobre as enfermidades. Ele tinha poder sobre as sepulturas. Tudo isto era fora do comum. Começou fora do comum no seu nascimento, e a sua vida toda revelando a divindade de Jesus, o Filho de Jesus. João Calvino disse: o Filho de Deus se tornou Filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Esse é o motivo da vinda de Jesus. Essa é a mensagem do Natal. Não é aquilo que nós agora vamos fazer para estar diante dele como que requerendo privilégios por uma vida de religiosidade que tenhamos. Não, o Natal é para nós nos aquietarmos e olharmos para o céu dizendo: obrigado, meu Deus. A salvação que o Senhor me dá está aí no teu Filho Jesus. Como será isso? Perguntava Maria. Ela não podia entender.
Ninguém podia entender. Nós não podemos racionalizar este fato. Muitos são aqueles que querem explicações sobre o porquê daquelas circunstâncias. E como não conseguem satisfazer a sua curiosidade, deixam de celebrar essa data. Este dia passa como se fosse um dia qualquer. O seu coração está preso apenas àquilo que é superficial, àquilo que é festivo, aquilo que é diferente dos outros dias do ano. Muitos sequer pensam no porquê desse evento do Natal. Maria, mesmo não entendendo, humildemente se submete com obediência, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É assim que nós devemos agir. Quantas coisas Deus tem feito por nós e nós não compreendemos. Quantos atos da misericórdia de Deus são revelados e nós não podemos explicar. A única atitude nossa: obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu tenho salvação. Obrigado porque os meus pecados são perdoados. Obrigado porque o Senhor coloca um sentido na minha vida. Obrigado porque o Senhor me escolheu para eu viver com os teus remidos. No tempo predeterminado, realizou-se aquilo que a profecia anunciava: nasceu Jesus Cristo. E agora é transferida para a igreja de Jesus Cristo o dever de refletir nesse fato e contar aos outros, às outras pessoas que não o conhecem, o que significa o Natal. Que privilégio, que honra temos recebido esta atenção de Deus, a salvação que nenhum de nós poderia produzir. Mas, numa tarde de sexta-feira, quando Jerusalém estava repleta de judeus vindos de todas as partes para celebrar o dia da Páscoa, lá no monte chamado Caveira, aquele que viera para mostrar todo o seu amor por nós, estava pendurado numa cruz. A sua vida começou de forma surpreendente. De maneira surpreendente, ele termina a sua vida lá no Calvário. Como explicar este novo fato? Ele está lá porque ele veio para ser o nosso Salvador. E para cumprir a sua missão, ele precisava submeter-se ao sacrifício. E esse sacrifício do Salvador foi no meu lugar, por causa dos meus pecados, por causa das minhas iniquidades, por causa das minhas limitações, por causa do seu pecado, por causa das suas limitações, por causa das suas fraquezas. Era necessário que ele estivesse lá na cruz. Pouco antes daquela situação lá no Calvário, ele já havia dito aos seus companheiros apóstolos o que haveria de acontecer. Ele disse, tomando o pão: este é o meu corpo que será partido por amor de vós. Esse é o meu sangue que será derramado por amor de vós.
ainda que novamente os apóstolos revelassem não estar compreendendo na plenitude o que Jesus falava, o que Jesus estava dizendo era isto: para que eu possa cumprir a minha missão em seu favor, eu preciso morrer sacrificialmente no madeiro. O apóstolo Paulo, quando orienta a igreja de Corinto para a celebração desta Santa Ceia, ele diz: tomem cuidado quando vão participar desta hora. Pensem naquilo que vocês estão fazendo. Examinem o seu próprio coração. É hora de reconhecimento do que Ele fez por nós. Para nos salvar, foi necessário que o seu corpo, o seu sangue fossem partido, fosse derramado. Examine-se a si mesmo. E então comam e bebam do pão e do vinho. Ele veio para nos salvar. E só Ele poderia nos salvar. Somente nele, salvação. Essa é a mensagem do Natal. Mas espere um pouco. A minha mensagem ainda não terminou. No terceiro dia, logo de manhã, a pedra do sepulcro é retirada. Jesus Cristo vence a própria morte. Ele ressurge dentre os mortos. Ele vence o poder da morte. E Ele vem a nós para nos dizer: para Deus não existe impossível. Tudo é possível para Deus, para o Pai. A morte na cruz era necessária, mas ela não haveria de dominar o Senhor da vida, que é Jesus Cristo. E Ele ressurgiu para que através da sua ressurreição nós também alcançássemos vida eterna. Seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a mensagem que nós devemos transmitir ao mundo. Nós estamos salvos, porque Jesus é o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe e que Ele permita aos nossos corações ter um Natal muito alegre, cheio de gratidão pelo que Ele fez em nosso favor. Amém.